partir de agora, na Cultural FM, Caminhos da Inclusão. Cultural. Estimados ouvintes e internautas da Rádio Cultural FM, a inclusão é um dos pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar sobre este assunto por meio do programa Caminhos da Inclusão. Esse programa se propõe a ser um vínculo para a promoção da inclusão, especialmente dos estudantes das associações de pais e amigos dos excepcionais, das APAES, de Torres e de Paço de Torres. O programa tem como foco principal valorizar o trabalho dos educadores das APAES, destacar as conquistas dos estudantes e suas histórias, envolver a comunidade em um diálogo sobre inclusão e educação e criar um espaço de visibilidade para as APAES e suas iniciativas. Hoje, no programa de estreia, temos aqui conosco no estúdio a diretora da APAE de Paço de Torres, Edilene dos Santos, que vai trazer para a gente a história da APAE, seu objetivo, sua missão e as atividades que ela desenvolve junto à comunidade paço-torrense. Então, Edilene, conta para a gente aí um pouquinho sobre como se traçou toda essa história da APAE de Paço de Torres. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos os ouvintes, né? Primeiramente, eu quero agradecer à Rádio Cultural por abrir esse espaço, né, para as instituições, a APAE de Paço de Torres e a nossa vizinha e amiga aqui, a APAE de Torres. É um momento muito importante para nós, APAES, e como eu vou falar da história da APAE, isso vai começar a fazer parte da história das nossas APAES, né? Porque é de suma importância que o trabalho da APAE saia das quatro paredes, né? Porque para que as pessoas possam, né, visibilizar melhor o que a gente faz e como a gente faz e para quem a gente faz, né? Então, falar um pouquinho das histórias das APAES, para quem trabalha em APAE há quase 20 anos, a gente traz até um pouquinho de emoção, porque é um caminho percorrido com alguns obstáculos, mas com muitas vitórias, né? E a gente que trabalha na APAE, a gente sempre carrega mais as vitórias do que os obstáculos, né? Então, falando um pouquinho da APAE, como que surgiu a APAE no Brasil, as APAES, né? A primeira APAE no Brasil, ela surgiu em 1954, que tinha uma diplomata americana que veio para o Brasil, né, a Beatrice, e ela tinha uma filha Down. E quando ela chegou aqui, ela ficou surpreendida porque não tinha nenhuma instituição para se trabalhar com educação para as pessoas com deficiência, né? Então, ela iniciou um movimento com alguns professores, médicos, né, e fundaram a primeira APAE no Rio de Janeiro, né, com apoio da instituição Pestalozzi. E, na época, a intenção era educação. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente tem que lembrar que a gente tem um caminho muito grande de exclusão dessas pessoas, né? Então, por que surgiu a APAE? Ela veio dar conta de uma demanda que o poder público não oferecia, né? Então, precisou-se ter esse movimento, então surgiu essa APAE, a primeira no Rio de Janeiro. E qual era a intenção na época? Era a parte de educação mesmo, né? Porque as pessoas com deficiência ficavam em casas com as suas famílias, né? E aí a gente hoje traz até um retrato de como isso vai mudando a história das pessoas. Porque há 20 anos atrás, uma perspectiva de um Down, por exemplo, era 50, 55 anos. Sim. Por quê? Porque não tinha um atendimento, ficava dentro de casa, não tinha o desenvolvimento de habilidades, né? Não se acreditava que poderia, né, se ter esse desenvolvimento. E hoje, com tudo que a gente tem, claro que ainda falta muita coisa, né? As pessoas com deficiência, um Down, por exemplo, têm a mesma perspectiva de vida de que como qualquer outra pessoa, né? Claro que não tendo outras comorbidades junto.
Então, na época, foi isso. E desde então, a APAI começou a trabalhar com essas pessoas, né? A APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, né? Como tu mesmo disse, né? Da história. E o que acontece? Hoje, até a gente que trabalha na APAI, quando a gente vai falar esse nome, a gente pouco se assusta, né? Dos excepcionais, a gente não usa mais isso na nossa nomenclatura diária, né? Mas como teve uma história, foi uma, né? Claro que já há discussões para mudança, porque as coisas vão evoluindo, graças a Deus, né? E a gente vai tentando mudar essas nomenclaturas, né? A gente já passou por várias coisas, né? Portadores de deficiência. Eu lembro que quando eu iniciei na APAI, estava se deixando de lado aquela coisa do Dao ser mongo, né? Que tem uma ligação com uma região, por isso que vem de mongo, enfim. Então, as coisas foram mudando, né? Então, tudo no início é mais complicado, né? Então, era a educação. E com o passar do tempo, hoje, no nosso estado de Santa Catarina, né? Como eu sou do Passo de Torres, eu tenho mais referência lá, né? Então, no nosso estado hoje, a gente tem 197 APAIs, né? Temos algumas cidades aí que estão com projetos para iniciar 2025, novas APAIs, né? E a gente tem também mais de 2.500 APAIs em todo o Brasil. Aí, com o passar do tempo, surgiu, né? Como foram vindo várias APAIs, tudo precisa ir se organizando, né? Então, surgiu a Federação Nacional das APAIs, que essa federação, ela organiza todas as APAIs, e cada estado tem a sua federação estadual. Nós, no estado de Santa Catarina, nossa APAI, nós não somos escolas, né? Então, como eu for falar hoje de APAI, a gente tem que ter um entendimento que algum locutor fala, mas a APAI de Torres não é assim. É porque são estados diferentes e organizações diferentes, né? Então, a APAI de Torres é uma escola. A APAI do Passo de Torres é um centro de atendimento especializado, com funções diferentes, né? A nossa APAI, por exemplo, a gente não trabalha com certificação, né, com diplomas, que a APAI de Torres já trabalha, porque nós somos um centro de atendimento educacional especializado, então a gente trabalha com uma educação especializada, né, não com uma educação formal, como um ensino regular, né. E um objetivo das APAIs, eu acredito que isso é nacional o mesmo, né? Que é tentar entender que nesse mundo cabe todo mundo, como diz o menino Dal lá famoso da internet, né? Então, o que as APAIs buscam? Se tu for olhar o estatuto, tem lá uma nomenclatura muito linda, mas eu gosto de falar do dia a dia, né? Do que é a missão do dia a dia. Que é nada mais do que tá provando dia após dia que, além de eu ser Down, além de eu ser autista, eu sou um ser humano. E eu estou nesse mundo, e eu tenho os mesmos direitos que você tem, né? E como que a gente consegue isso, né? É trabalhando como a gente está trabalhando aqui hoje, né? Tentando entender como é que é o trabalho de uma APAI, né? Para tirar aquele preconceito das pessoas, né? Então, o que é um preconceito, né? Tu cria um conceito de uma coisa que você não conhece. Então, quanto mais as pessoas conhecerem o trabalho da APAI, quanto mais as pessoas viverem o dia a dia, elas vão entender, né, o que é uma deficiência intelectual, o que é um autismo, né? E como também conviver com as pessoas dessa forma, de forma bem acolhedora, né? Porque não basta conviver, tem que acolher, né? Eu tenho um exemplo assim que eu sempre trago, que eu acho muito bonito, que uma pessoa foi visitar uma APAI uns anos atrás e ela chegou para mim e disse assim, mas como que eu converso com eles? Eu disse, como você conversa com qualquer pessoa. Se ele tem 20 anos, você vai conversar com uma pessoa de 20 anos. Se ele tem 10 anos, você vai conversar. Porque o que acontece? As pessoas olham primeiro para a deficiência, para depois para o ser humano. E aí acabam esquecendo que é um ser humano, né? Que tem sentimentos, que ri, que chora, que tem dia que está legal, que tem dia que não está, né? Então, o objetivo nosso na APAI diariamente é isso, né? É fazer as pessoas entender, né, que todo mundo faz parte desse mundo, né? E que a gente precisa se organizar, né,
para entender essa demanda. É um público que tem necessidades especiais, né? E a gente está lá para oferecer isso, né? E o objetivo maior é a qualidade de vida, né? Então, nós lá na PAI, vou falar um pouquinho depois das atividades, a gente tem uma equipe muito boa, né? Hoje eu estou aqui representando todos, assim, né? Toda a nossa equipe. Então, o que eu sempre falo e o que a gente sempre discute? Felicidade. Que a gente está nesse mundo para ser feliz. Eu, você, o Gilmar, os ouvintes e os nossos educandos. Os nossos amigos, como eu costumo dizer, né? A gente está aqui para ser feliz. Então, o que a gente oferece para eles? É isso, né? E a missão, né? A nossa grande missão, talvez um dia a gente consiga chegar lá, é provar para todo mundo que não precisa ter uma semana da pessoa com deficiência. A pessoa, o dia, todo dia, né? Todo dia é o meu dia, todo dia é dia da pessoa com deficiência. Então, quando você tem um histórico, do dia 21 de agosto ao dia 28 de agosto é a semana da pessoa com deficiência. Nós temos o dia da consciência negra. Tudo que se tem um dia, porque se houve uma exclusão muito grande, né? Então, há de chegar um dia, talvez nas gerações futuras, que a gente não precise mais disso, né? Que a gente consiga entender que primeiro vem o ser humano e depois vem uma condição, né? Então, essa é a nossa maior missão na PAI, assim. Porque as pessoas dizem assim, hoje não tem mais exclusão, não tem. Se não tivesse, né, a gente não estaria aqui discutindo esse assunto, né? Eu não tenho filho com deficiência, mas a gente fala que nós temos uma família, porque quando tu entra numa PAI, né, tu acaba pegando, né, as dores das famílias, né? Então a gente tem relatos diários do que as mães passam, né? Do que se passa, assim, né? Então a nossa missão é fazer com que um dia as mães não precisem mais deixar de ir um jantar, de ir a uma festa por conta de olhares, por conta de reclusa, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito disso. Embora a gente esteja caminhando, ainda tem muito que se caminhar, sim, né? muito. Tivemos grandes, né, evoluções. Como eu disse lá no início, a PAI, quando iniciou, era a missão, né, o ideal era a educação. Hoje, né, já se mudou. Hoje a PAI trabalha com 3 áreas, né? A gente trabalha com saúde, educação e assistência social, que são o tripé das APAIs, que né, que se tu não tem esse trabalho em rede, as coisas não funcionam, né? E a PAI também não trabalha sozinha, né? Embora nós somos uma sociedade filantrópica, né? É bom sempre deixar isso muito claro para as pessoas, porque às vezes você está ali num pedágio, né, fazendo aquilo ali, o governo paga. Então, o que acontece? A PAI não é pública, né? A PAI não é pública, nós somos uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. O que a gente tem com o poder público são convênios, né? São convênios. E a história da PAI do Paço de Torres não é diferente da história da PAI de lá de 1954, né? A PAI do Paço de Torres não tinha PAI, os alunos vinham frequentar a PAI de Torres, né? A prefeitura dava um transporte, né? E eles vinham para a PAI de Torres. E aí chegou no Paço de Torres também uma mãe, também com um filho, né, síndrome de Down, e disse: bom, nós vamos ter que também ter uma PAI, nós temos uma demanda grande, né? Que foi a Maria Vanil, uma das fundadoras, né? E a PAI do Paço foi fundada, então, em dia 27 de dezembro de 2004. Então, de lá para cá, só teve muitas evoluções. Eu estou na PAI, né, a recente, desde 2019, eu pertencia a outra PAI antes, né? E de lá para cá a gente teve algumas evoluções. E eu brinco com as colegas que passaram, eu entrei colhendo os frutos, né? Porque se iniciou lá, era uma sede alugada, né? Não tinha espaço, não tinha adequação, e houve uma luta. Quando eu cheguei, já tinham ganhado o projeto, e eu entrei em seguida, fomos para a sede nova, né? Desde o início do ano. Então,
eu vim e colhi a maçã que os colegas anteriores tinham feito a plantação, né? E é tudo uma história, é tudo importante, assim, né? Cada pedacinho do Cada- caminho, né, conta. todo Com certeza mundo que tu teve- tá fazendo agora também vai Sim, reverberar, né? todo aí. mundo tem a sua importância dentro, Sim. assim, né, dessa luta que a gente... A gente, olha só, estamos aí com vários ouvintes e internautas online. A gente agradece, então, a parceria de vocês. Também pede para que vocês comentem, façam comentários e compartilhem, porque a Edilene ainda vai falar para a gente agora sobre as atividades que a PAI desenvolve. Sim, sabe que eu sou bem professora, é assim, né? Sim. Não gosta muito de microfone, mas senta para falar do que trabalha, vai. Enfim, hoje nós temos na PAI 125 alunos, né, matriculados. Atendemos de 0 a 100 anos. Né? O que a gente faz? Quais as atividades? Né? As APAES de Santa Catarina, elas são conveniadas com a Fundação Catarinense de Educação Especial. Nós temos o privilégio, né, de ter no estado um órgão responsável pela educação especial. Nós somos o único estado que tem uma fundação ligada a uma secretaria de educação, né, que é a que faz as legislações, né, a que organiza, que é o que as APAES são conveniadas, né? Então, quais os convênios que a gente tem com a fundação? Eles cedem os professores e orientam quanto a toda a organização pedagógica. Porque o que acontece? A APAE, ela é uma associação de pais e amigos, e ela mantém, né, o centro de atendimento especializado que somos nós, né? Sim. Como uma escola tem os pais e mestres, né? Sim. Então essa parte do CAESP, que é as atividades em si, né, é a fundação que nos organiza. Então, né, quanto enturmação, quanto profissionais da educação, né? Eu sou efetiva da fundação, tem a Ana Lúcia, né? Tu conheceu a Lucinha, que também nós somos as efetivas. Então, essa é a parceria que a gente tem, isso muito bom, né? Que os outros estados não têm, que é esse órgão que faz isso, né? Então, a gente atende de 0 a 100 anos, né? De 0 a 5 anos e 11 meses, a gente tem o atendimento de estimulação precoce, né? Que aí são pessoas com deficiência ou atrasos em mais de 2 áreas, né? Autismo, deficiência intelectual ou múltipla, né? E daí são atendimentos especializados, lembrando sempre, não somos escolas, né? Sim. Então, são atendimentos especializados junto com a parte clínica, né? Então, a gente tem neuropediatra, nós temos o pediatra que trabalha voluntariamente toda semana conosco, né? Doutor Joacir, um abraço. Querido, nós temos psicólogos, né? Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicomotricidade, né? Então, a gente trabalha nessa equipe multidisciplinar, né, com o objetivo, né, de minimizar as dificuldades que dependem de cada educando, né, e fisioterapia também. E aí, de 7 a 14 anos, que é o período escolar, a gente tem o atendimento educacional especializado, né? A fundação aceita só quem tem autismo de nível de suporte 3 ou deficiência intelectual grave. Por quê? Porque as escolas regulares também oferecem o AEM, né? Então, pela legislação, né, diz, né, atendimento prioritariamente no ensino regular, né? Então, nós ficamos com a demanda que exige um corpo clínico que a escola não alcança, exatamente. E aí, acima de 18 anos, a gente tem as turmas, né, que são as que frequentam diariamente o turno pela manhã ou à tarde, e junto com isso, grupos com psicólogos, com fisioterapeutas, pilates, né, toda essa demanda que eles têm necessidades. Como vocês fizeram a visita, né? Que é aquele grupo que vocês tiveram lá, né? E hoje a gente está com uma demanda grande, tanto de crianças como de pessoas mais adultas, né? Como eu te falei no início, o que acontece? Hoje, os pais estão indo e os filhos estão ficando, porque a qualidade de vida deles aumentou, né? Sim. Então,
pessoas que a gente precisa ter um olhar muito diferenciado. E as nossas atividades para esses adultos, qual é a mais importante hoje? Trabalhar autonomia e independência. Né? Então, o que a PAI, o objetivo, né? O que a meta assim, do dia a dia na PAI? O que vocês ensinam, que as pessoas perguntam? O que vocês fazem? Né? O que a gente prioriza? Né? Que é tão simples para nós, pessoas típicas, né? Que é aprender a escovar os dentes, né? Arrumar uma cama, estender uma toalha, tirar uma blusa um dia que está calor. Perceber, né? Que tá com calor, tirar, exatamente. Ou com frio e colocar. Exatamente. Para nós típicos, isso a gente faz automático e é tão automático que a gente não consegue compreender que tem uma função cerebral para aquela ação sair. Sim. E aí a pessoa com deficiência, ela tem essa dificuldade. Ela precisa estar se percebendo. Exatamente. Então, o que a gente trabalha na PAI? É desenvolver isso. Autonomia. A autonomia. Né? Os pais, às vezes, me questionam assim, Ed, eu queria tanto que ele aprendesse a ler, a escrever. É importante e a gente também tenta fazer isso. Só que aí eu questiono um pai, assim, né? Eu digo assim, o que é mais importante? Ele escrever um nome decorado ou ele saber ir no mercado e não ser logrado? Né? O que é mais importante? Ele saber fazer o nome decorado ou saber atravessar uma rua, ir num vizinho sozinho, pedir ajuda se precisar? Poder se defender minimamente, que seja, mas se defender. Exatamente. Né? Então, esse é hoje, né? E a gente... O que é essa nossa metodologia? É o currículo funcional natural. Que é isso, é dar função àquilo que a gente vai ensinar. Né? Para que aquilo tenha uma função para aquela pessoa, não só na escola, mas lá em casa, né? Porque uma pessoa, a gente tem que ter né? Isso vem muito dos pais, porque o que acontece? Quando nasce um filho, se a gente puder colocar dentro de uma redonda, né? Proteger de tudo, a gente faz. Aí tu pensa, um pai recebe um diagnóstico, o teu filho é autista ou tem Down. E você sabe que a sociedade é um pouco cruel. Então, a gente não culpa os pais, porque eles tentam proteger os seus filhos. Então, o nosso trabalho hoje com as famílias é isso. É trabalhar com os pais, dizendo o quê? Que a gente precisa trabalhar a autonomia, porque nem sempre eles vão estar perto. Né? Eles precisam ter essa convivência, tanto em casa, como na PAI, ou como em outro lugar qualquer. Eu ia mesmo comentar contigo há pouco, a gente estava falando, né, sobre esse trabalho que vocês fazem junto às famílias, o quanto é importante também dar para eles segurança, né, de que o filho sim está crescendo, né, que essa criança um dia vai se tornar um adulto e vai precisar, né, conseguir se locomover nessa sociedade, se inteirar das coisas, né, e também pelo fato de ninguém vive para sempre, né? A gente não está aqui sempre, então. E como é que é esse trabalho com as famílias? Vocês também fazem reuniões? Sim. A gente tem reuniões assim periódicas com as famílias. Quando tem um caso bem específico, a gente chama as famílias, né? A gente tem um trabalho com a psicóloga, com a assistente social, né? Com as coordenadoras. A gente chama para orientar, né? E, às vezes, quando tu percebe que é uma coisa mais complicada, aí tem um atendimento psicológico, né? Uma terapia familiar. Que a família também é atendida, Sim, então. Sempre que necessário, a gente também tem um atendimento com a família. Porque a criança não é isolada, né? O adulto, né? Não é isolado. Tem um contexto familiar. E se a gente tentar desenvolver um trabalho, se não tiver a parceria com a família... as coisas não... Sim, se tu vai trabalhar com a criança na escola, na PAI, no caso, e na família isso não se estender, a criança também fica confusa, né? E não sabe como. Eu tenho um exemplo que eu gosto de trazer, sempre quando a gente discute sobre isso, que é engraçado, mas ele é, assim, verídico, que aconteceu, que a gente conversando com uma mãe que a gente estava ensinando uma criança a comer de garfo e faca. E a gente fez um almoço na escola com as famílias para a gente observar como as famílias lidam nesse momento, assim, né? E aí a mãe foi pegar uma colher, né, para o aluno. Daí eu disse assim, não, mãe, é garfo e faca dela, mas ele não consegue em casa, ele só come de colher. E aí ele respondeu, eu só como de colher porque você só me alcança a colher, você não me dá o garfo e faca. Eu já aprendi de garfo e faca. Você tem que acreditar em mim, Exatamente, tu tem que acreditar em mim. Então é isso, né? E assim, talvez para quem não esteja
acompanhando um desenvolvimento de uma pessoa assim, isso seja uma coisa banal, mas para mim é como se formasse no 9º ano, como se for, né, para a gente que está na PAI, para mim, para as meninas, as professoras do dia a dia, é uma conquista, né? Uma pessoa com deficiência encontrar um conhecido e cumprimentar, isso é um aprendizado enorme, né? Eu, quando vou nas escolas e a gente conversa com os pais, a gente sempre diz, a gente tem uma cultura que o aprendizado é leitura e escrita, né? E não é só leitura e escrita, tem tantos outros aprendizados que são tão importantes quanto a leitura e escrita, né? Então, isso, né, é eu conseguir ir no banheiro sozinho, né? É eu sair da minha sala e ir lá na secretaria pedir folha de ofício, porque são coisas muito comuns, mas que para a pessoa com deficiência exige muito esforço até de poder dizer para a mãe, mas eu consigo comer esse faca, né? Só que também precisou, nesse caso, de um contexto que fortalecesse nele essa certeza e fizesse com que a mãe se sensibilizasse disso, né? Então, hoje é isso que as nossas atividades são voltadas para isso, é para a gente sair das 4 paredes, né? Para a gente caminhar na rua, todo mundo de uma forma que ninguém fique apontando para ninguém. Diferenciando o outro por algo, né? No sentido de fazer com que a pessoa seja menos. Dá para diferenciar, mas então potencializa, né? Exatamente. Né? Então, é isso que a gente trabalha, é potencializar esses alunos, é desenvolver habilidades, né, com que eles possam estar inseridos na sociedade. E aí, com esses adultos, a gente faz muito trabalho assim, de apresentações, né? Então, a gente, o ano passado, viemos na UBRA, com teatro, né? Fomos nas escolas regulares, né? Desde a creche, porque assim, ó, ninguém nasce preconceituoso, né? Ninguém nasce 100% bom ou 100% mal. Então, é o contexto que tu vai vivendo que vai te formando, né? Então, a gente vai trabalhando, né, desde pequeno, né, dessa forma, né? E a gente, o ano passado, desde sempre, mas o ano passado a gente, né, tem sempre uma parceria muito boa assim, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com todas as secretarias, né? Então, a educação, ano passado, as escolas, nós não levaram os aluninhos até a PAI para assistir, passaram uma tarde, né? Para o espaço de vocês é lindo. Sim, agora nós temos espaço para receber visitas, assim, né? E aí, isso é um resultado que não tem tamanho, porque a criança vai chegar em casa falando, eu fui na PAI, eu gostei, lá eles fazem isso, lá eles fazem, né? Então, essas coisas, esses conjuntos que a gente faz tentando sair da PAI, né? É o que a gente trilha para chegar na famosa palavra inclusão, né? Que é o nosso objetivo. Olha, eu já estava falando para a Edilene antes aqui que eu estou curiosa para ver quando que os estudantes vão poder vir, porque agora eles estão de férias, né? Até que dia vai ser? Voltam dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Então, daqui a pouco, logo mais, gente, no outro mês aí, fevereiro, março, talvez a gente já vai ter um programa com os estudantes da PAI. Que aquele dia que a gente foi lá fazer a divulgação do projeto e tudo mais, eles ficaram bem animados, né? Eu expliquei para eles, disse, não, gente, vocês vão poder ir lá na rádio, né, e tudo mais. Então, foi muito lindo, assim, aquele movimento lá. E o desejo deles de estarem num espaço em que eles vão falar, né, em frente a uma câmera, que a voz aí pelas ondas do rádio, né? Isso vai ser muito, muito lindo. Assim, ó, tô numa expectativa muito grande para os próximos capítulos desse programa. Vai ser muito bom. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Edilene, principalmente a ti. Obrigada, adorei conversar contigo. Já adorei te conhecer lá atrás, né? E a gente, pessoal, volta daqui a 15 dias para falar de novo sobre a PAI de Passo de Torres. A Edilene vai se preparar aí, vai trazer para a gente mais novidades sobre esse trabalho tão lindo que é desenvolvido na PAI Passo Torrense. Muito obrigada, Edilene. Um beijo. Quer se despedir do pessoal? Tem uma última mensagem? Em nome da família apaiana, a gente só tem gratidão, né? E um beijo para todos, que eu sei que eles estão lá escutando. Assistindo, um monte de gente aqui. Então, um beijo. E hoje eu sou apenas um representante de todos, né? A nossa família apaiana, assim. Então, um beijo.
beijo no coração e um feliz ano novo para todos nós. Muito obrigada. Eu agradeço. Gente, um beijão. Você ouviu na Cultural FM Caminhos da Inclusão. Cultural.